Projeto da Aurora Alimentos pretende garantir o futuro do setor de produção das granjas. Cravil produz vídeo histórico que conta como tudo começou na trajetória dos 52 anos. No quadro Temática, a presidente da SIDASC alerta para os cuidados com a gripe aviária. Epagre capacita produtores em jardinagem e paisagismo. Cooperativas catarinenses mostram sua força nos resultados de 2022. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper N+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho. Levanta para ir pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A ALESC criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A ALESC segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. ALESC, protegendo o presente para cuidar do futuro. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Como todos sabem, o Sistema Aurora é um dos mais eficientes do agronegócio brasileiro. Esse conglomerado, o terceiro maior do país, onde estão mais de 100 mil famílias, gente do campo e da cidade, respira cooperativismo. E para manter o processo ativo, sem que haja surpresas pelo caminho, o jeito é fazer com que as cooperativas sigam firmes nos seus propósitos. E o principal deles é continuar abastecendo com carnes os próprios frigoríficos. E os frigoríficos, por consequência, os clientes. Por isso, hoje, vocês vão conhecer um projeto que ainda está em construção, que valida tudo o que estamos falando na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. São 3 núcleos, 68 hectares de área, só para produzir ovos férteis. Erguido pela Cooperville no município de Tangará, meio oeste catarinense, esse novo complexo vai atender parte da demanda da cadeia de aves do Sistema Aurora. Quem olha aqui do alto pode ter a exata dimensão do que vem por aí. A previsão da Cooperville é que o complexo de postura, com os 3 núcleos funcionando, esteja concluído em novembro deste ano. Até lá, as obras seguem, sempre respeitando os protocolos da Aurora Coop. O dinheiro investido aqui pela Cooperville já é o maior da história da cooperativa. A Cooperville, então, encampou essa ideia e propôs à nossa diretoria de realmente a Cooperville fazer essa granja de postura aqui, onde vocês viram aí que é um investimento
de mais de 40 milhões que a Cooperview está atuando, fazendo, e daqui a 8, 10 meses estará totalmente concluída. Vocês perceberam que a área onde está sendo erguida a granja é totalmente isolada, com uma enorme floresta ao redor que serve para proteger a segurança do local, como mandam os protocolos internacionais de biosseguridade. Pelo projeto, serão 2 núcleos de postura e 1 de recria. Nós temos o primeiro núcleo, né, que já está em operação, como você falou, e agora, em setembro, a princípio, a gente tem o início do segundo núcleo de postura, né, o funcionamento dele, e em outubro o núcleo de recria também é para estar funcionando. Então até outubro aí de 2023, esse ano no caso, aí é para estar tudo funcionando aqui o projeto. O primeiro núcleo do complexo já está em atividade. E só para chegar ao pátio externo, o sistema de biossegurança precisa ser seguido à risca. Imagina para chegar lá dentro então. E o que a gente viu aqui é algo encantador. Um sistema totalmente climatizado, com processos de automação de ponta a ponta, com rara presença humana. Por enquanto, a equipe de campo é enxuta, mas assim que o complexo estiver concluído, a Cooperview vai abrir 50 postos de trabalho. É bastante de manejo que é feito aqui na granja, né? Mas a equipe tá levando bem certinho como tem que ser feito, né? Os processos funcionam bem, hoje a granja está andando bem. Na verdade, essa granja aqui é um privilégio, né? Trabalhando aqui, que ela é 100% automatizada, né? Então, a gente não via a hora de começar todos os processos aqui, né? E a equipe tá se adequando cada vez mais, né? Já tem pessoas aqui que a gente pode levar em outros núcleos já para estar ensinando outros funcionários, né? Desse complexo saem por dia 52 mil ovos férteis. Quando o projeto estiver concluído, serão 100 mil. Ovos que vão de caminhões para os incubatórios da Aurora em Xaxim. Já os ovos que não fertilizam mais seguem para a venda comercial, mas todo o processo é feito pela Cooper Central, jamais pela cooperativa afiliada. Cada núcleo terá 60 mil matrizes e perto de 7 mil galos reprodutores. É um negócio complexo, cheio de regras, que precisa sempre de um ajuste fino, porque vida boa não é para qualquer um. A Cooperativa Regional Agropecuária do Alto Vale do Itajaí, Cravil, completou 52 anos de atividades ininterruptas e resolveu contar um pouco dessa história em vídeo. Vamos acompanhar agora e saber como tudo começou nos depoimentos dos seus pioneiros. Nos anos 60, 66, 67, 68, foi o período que fez com que nós tivéssemos uma mudança radical dentro do setor produtivo do Alto Vale. Aquele programa da Revolução Verde, então surgiram as tecnologias e aí começaram também os grandes desafios. E as cooperativas passaram a fazer aos poucos esse papel. E 66 até 68 se formaram aquelas 5 primeiras cooperativas. Rio do Oeste, Presidente Getúlio, Lontras, Ituporanga e, por último, Pozo Redondo. Então foi um trabalho que teve muito coração, né? Muita determinação, muita união das lideranças, né? Isso era para incentivar os agricultores, para eles depois fornecer os produtos, para ter preços melhores, né? Então isso é a função da cooperativa, né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi tentar comprar melhor os insumos. Aí fizemos um pool, quer dizer, cada uma comprava um tanto, mas aí fizemos um pool das 5, a gente comprava muitos produtos em conjunto e vimos que isso também trazia vantagem, certo? Porque você aumentava o volume e aumentava o poder de barganha. Mas daqui a pouco vimos que só comprar insumo mais barato não resolvia, porque na hora de vender o produto, ele novamente era explorado pelo atravessador. E aí nós chegamos à conclusão também que cada uma de nós não tinha condições de montar uma estrutura de comercialização, montar um armazém, um silo, uma indústria. E foi aí que nasceu a ideia da fusão. E foi aí que nasceu a Cravil. E 15 de maio, que nós estamos comemorando, foi
o grande dia em que nós fizemos a assembleia conjunta das 5 cooperativas, onde foi aprovada a criação da Cravil, já com o nome de Cravil, né? E em 1º de julho do mesmo ano, nós iniciamos lá no bairro Buda, que num depósito de cerveja alugado, a Cravil. São muitos aqueles que acreditaram fielmente que isso era o caminho que nós poderíamos trilhar para então sermos mais fortes, né? E como o lema do cooperativismo é juntos somos mais fortes, né? E que nós precisamos praticar ajuda mútua, é o que nós conseguimos fazer dentro desses princípios a Cravil. Qual era a primeira preocupação para criar a cooperativa? Era a falta de apoio ao agricultor, quer dizer, a tecnologia estava chegando, mas na hora dele comprar o insumo era o atravessador, o comerciante que explorava ele. Na hora dele vender o produto da mesma forma. Então as cooperativas, o movimento cooperativo surgiu dessa necessidade de dar apoio ao agricultor para comprar os insumos a um custo menor e de ter onde entregar a produção que era resultado dessa aplicação da nova tecnologia. Aí começou o grande desafio. Antes era fornecimento somente de insumos, mas logo os anos seguintes nós tivemos que partir para recebimento da produção. E foi então que nós começamos a trabalhar com leite, no Presidente Getúlio, porque o leite ele era entregue aos atravessadores, e os atravessadores eles não estavam preocupados muito em fazer com que acontecesse o desenvolvimento da produção de leite, por exemplo, na região. Assim também aconteceu o trabalho na área de arroz, em Poço Redondo, que era um município muito forte na produção de arroz. Tanto é que nós hoje, depois desse trabalho todo, se conseguiu chegar a números importantes nessa área do cereal, que é arroz. O primeiro símbolo era os 2 pinheirinhos, tá? Das cooperativas. E nós, com a ideia da união e da colmeia, criamos esse siglo, esse favo. Quer dizer, a ideia da união. Se nós voltarmos lá atrás, se aqueles sócios fundadores não tivessem encarado, né, todo aquele desafio de criar a cooperativa sem meios, e se nós olharmos para dentro hoje, a sociedade cooperativa, a evolução que nós tivemos e a evolução da própria cooperativa, eu mesmo, às vezes a gente mesmo não acredita que é possível fazer tudo aquilo que nós fizemos em tão pouco tempo, que é nesses 50 anos da Cravil. Mas todo o trabalho que foi feito em todo esse período foi importante para toda uma região, né? Para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Temática, opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta terça-feira, a presidente da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Celis Regina de Matos, vai comentar sobre os cuidados com a gripe aviária. O governo do estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Agricultura e da SIDASC, trabalha continuamente pela saúde animal. E nesse momento estamos vivendo um desafio especial, que é o desafio de não deixar entrar no nosso estado a influenza aviária. Nesse contexto, temos que envolver também as clínicas veterinárias, os hospitais veterinários, ambientes nos quais possam chegar aves doentes, moribundas e que precisem de atendimentos. Muito cuidado nessa hora. Precisamos lembrar que a influenza aviária está acontecendo
via aves silvestres em todo o Brasil. Então, pedimos aos médicos veterinários, aos atendentes, que estejam com essa informação em sua mente, porque a partir da clínica poderá se controlar ou expandir a doença, dependendo dos cuidados, dependendo da atenção. Há muitas doenças que chegam, que podem chegar nos ambientes hospitalares, nas clínicas, mas nossos profissionais, estando preparados, lembrando da influenza aviária e do impacto que isso pode ter na economia, na sociedade catarinense e do Brasil, poderão nos ajudar a conter tenhamos algum caso de animal positivo ou suspeito. Se isso acontecer, colega, chame a SIDASC. A SIDASC está preparada para orientar a clínica, para orientar o hospital veterinário, a saber como proceder em relação à desinfecção, em relação à tratativa dessas aves. Nós contamos com você e pode contar com a SIDASC e o governo do estado. Vamos conferir agora os assuntos que teremos no próximo bloco. Epagre capacita produtores em jardinagem e paisagismo. Cooperativas catarinenses mostram a sua força nos resultados de 2022. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper N+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho. Levanta para ir para a escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. No oeste catarinense, a empresa de pesquisa agropecuária Epagre desenvolve ações de incentivo ao embelezamento de propriedades rurais por meio da jardinagem. A ação também oferece cursos de capacitação em floricultura e paisagismo. É nessa atividade que muitas famílias descobrem talentos e prazeres em cuidar da casa e criar um novo ambiente altamente benéfico para a saúde. Veja a primeira parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura.
Depois de conhecer o seu Antônio e a dona Neuci, lá do município de Modelo, região oeste catarinense, hora de visitar algumas propriedades em São Carlos, Saltinho e Palmitos. Locais que também aderiram ao projeto da EPAGRE de incentivo ao embelezamento das casas por meio da jardinagem. A jardinagem, o paisagismo e a organização dos arredores, ela é uma meta do programa social da EPAGRE, onde a gente pensa o bem-estar e a qualidade de vida da família também. Então, dentro dessas metas, né, do programa Capital Humano e Social que a gente trabalha, vem então essa questão da jardinagem. E de que forma? Uma orientação com as famílias, uma visita, uma motivação e também a parte das capacitações. Então a gente chama as famílias, mostra algumas bases sobre jardinagem, sobre paisagismo, combinação de plantas, combinação de flores, os canteiros, né? Então a gente mostra alguns exemplos para as famílias então poderem implantar na propriedade. Primeira parada na propriedade da dona Sidônia, em São Carlos. Após conquistarem a casa própria com o Banco da Terra, a família foi prosperando com a pecuária leiteira e a fabricação de mel. Hoje podem cuidar de cada cantinho da casa com satisfação e orgulho do que construíram. Olha, não tinha nada. Era grama louca, a gente cortava, mas não tinha flor, nada, né? Não tinha, era porque era grama aquelas de potreiro, né? Não, agora a gente já deu umas melhoradas ali na grama ali no jardim. Essa era em 2017 para 2018. A gente fez, nós não tinha nada de flor. Como a gente deu a prioridade para ir trabalhar na roça, né, para conseguir pagar o Banco da Terra e as dívidas, né, daí a gente não tinha aquele tempo, né, tinha 2 crianças pequenas e daí a gente não se pegou o tempo de fazer a jardinagem, mas de 2017 para 2018, né, como deu a oportunidade de eu fazer o jardim e daí nós começamos, mas eu que tenho que agradecer é a Lília. Foi ela que veio ali, desenhou para mim o jardim, fez tudo, né, o que eu tinha que plantar, as plantas, tudo, né, e tenho que agradecer a Lília. Foi ela que me está ajudando dia a dia e passo a passo. As plantas fazem bem, sim, fazem. Se tu vê uma florzinha, hoje tu vê um botão, amanhã já é uma flor, daí tu vai lá ver a cor, essa outra vai abrir outra cor e assim vai, faz bem para a gente mesmo as flores. Para mim deu resultado, eu estou gostando. A Sidônia e a família Schleicher aqui, eles são um exemplo na questão da jardinagem, né? Porque quando eles chamaram a gente para iniciar e pensar num projeto junto, né? A gente veio, fez orientações, trabalhou com as plantas que eles já tinham, ou com plantas que elas podiam comprar, ou com plantas perenes, ou que podiam fazer trocas entre as vizinhas. E a família se dedicou muito, né? Então teve uma troca interessante aqui daquilo que a gente orientou e aquilo que eles colocaram em prática. Né? Eles fizeram sempre com muita dedicação, com muito carinho, foram atrás, se interessaram pelo assunto da jardinagem, né? E hoje então, depois de alguns anos, né, trabalhando, eu sempre digo que jardim, ele não é um projeto de hoje para amanhã, né? Você vai ver o resultado de um jardim depois de 6 meses, depois de 1 ano. Uma força social e econômica que se transformou em uma das locomotivas da economia catarinense. As cooperativas de Santa Catarina alcançaram a marca de 3.900.000 associados e um faturamento de 82 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Veja mais na reportagem do programa de TV Estado de Excelência. O crescimento foi de 21,7%, o que representa mais de 7 vezes a expansão do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que foi de 2,9% no período, segundo o IBGE. Os dados foram apresentados na coletiva anual da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. A nossa avaliação é positiva. É tão bom a gente fechar um ano
com faturamento acima da expectativa, um pouco no resultado, ficou um pouco aquém, mas assim mesmo fechamos com um resultado positivo, que isso é muito importante. Nós que somos cooperativa, nós temos que prestar conta para os nossos donos, que são os nossos associados, e realmente a satisfação deles é que a empresa deles dá resultado. Então isso é muito importante. Por isso que nós temos esse crescimento do número de associados em Santa Catarina, no cooperativo. Isso é muito importante para nós. Cada ano que passa, nós vamos crescendo o número de associados. E somos o estado mais cooperativista do Brasil. Isso para nós é uma honra. Nós não podemos perder esse título do estado mais cooperativista do Brasil. O levantamento da OSESC, junto às 250 cooperativas associadas, mostra que elas recolheram 3,2 bilhões de reais aos cofres públicos em impostos sobre a receita bruta. Um crescimento de 26% em relação ao exercício anterior. O patrimônio líquido no conjunto das cooperativas cresceu 18% e atingiu mais de 28 bilhões de reais. Patrimônio líquido é uma terminologia contábil, mas temos que depois levar para o lado econômico. É a riqueza acumulada. Como é uma riqueza acumulada, ela gera condições para você ter máquinas, você ter processos, e máquinas e processos geram produtos que precisam da contratação de pessoas. Então a geração de emprego novo depende de capital. Então a função primordial do patrimônio líquido é alimentar tudo isso, né? Então a sustentabilidade da cooperativa se dá muito em cima dessa riqueza acumulada. Neiva Luiz Panho destaca outro avanço importante do cooperativismo catarinense. A profissionalização das cooperativas que geram resultados sustentáveis. A gente vê crescimento da receita, criação de novos empregos, consolidação dos resultados, né, sejam econômicos, sejam sociais. Então, a gente vê um conjunto de fatores convergindo para a sustentabilidade, né? Tanto econômica, quanto social, quanto ambiental, porque sem recurso, sem riqueza, você não tem como fazer algumas coisas. Então as cooperativas estão preparadas a cada momento, a cada ano mais preparada para esses novos momentos. Então o que nós temos assim, não dá para dizer um ponto isoladamente, e sim é um conjunto de fatores que se traduzem em alguns indicadores que hoje foram apresentados aqui, né, que levam à sustentabilidade das cooperativas. Para atender os associados com ações e serviços de qualidade, as cooperativas mantêm um total de 88.466 empregados diretos. Em 2022, as cooperativas do agronegócio foram as mais expressivas na geração de empregos e de receita operacional bruta, respondendo por 65% dos postos de trabalho e por 68% das receitas globais do sistema. As cooperativas de crédito consolidaram duas conquistas: o maior crescimento em receitas totais, 15,4 bilhões de reais, e o maior número de associados, 3.046.420 catarinenses cooperados. Fortemente demandado no período da pandemia, o ramo da saúde, que reúne 30 cooperativas de trabalho médico, tem um quadro de 13.710 associados e 8.484 empregados. As 15 cooperativas do ramo de consumo atendem um total de 343.569 associados e mantêm 3.231 empregos diretos. As receitas tiveram um crescimento de 5,3% e atingiram 1,4 bilhão de reais. E com a força e resultados demonstrados pelas cooperativas catarinenses em 2022, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.